Senhoras e senhores, boa noite, bem-vindos, boa noite para você. Estamos aqui, o dia de hoje é 13 de março de 2023 e trazendo para você nessas 20 horas e 27 minutos o início de mais um podcast. E o assunto de hoje é ambiente hospitalar na área de saúde e segurança. Estamos na terceira temporada. Meu amigo Zanon na técnica, joga quem está falando com o pessoal aí em casa. Quem está falando com o pessoal aí em casa é Paulo Júnior da PJ Treinamentos. Nosso Instagram, joga aqui o nosso Instagram na tela. Ok? Instagram PJ Show. E a partir de agora começa mais uma série da temporada número 3. Muito bom, muito bom. Um assunto que com certeza para muitos é novidade. Lembrando que na semana passada tivemos uma galera falando sobre e-social no dia 6 de março. Hoje, dia 13 de março, vamos falar do ambiente hospitalar na saúde e segurança do trabalho. Deixa eu convidar o pessoal que está em casa para compartilhar e curtir o nosso programa, tá? Vou dar um tempinho para vocês poderem já compartilhar nos grupos de WhatsApp. O pessoal já está curtindo aqui com a gente. E você que está já curtindo, dá um like aí, tá? E vamos juntos. Vamos lá trazer os nossos convidados de hoje. É uma dupla e é do ambiente hospitalar. Engenheiro, técnico, engenheiro. A primeira, seu nome completo é Lília Diniz, sua profissão é engenheira de segurança do trabalho, é filha da Wanda e do Levi. É casada com o Cristiano, mãe da Cris e do Léo. Né? A Cris ela tem 14 anos, o Léo tem 4 anos. Quantos anos de profissão? 19 anos. Dentro da profissão de saúde e segurança do trabalho. E seu lema de vida, depois ela vai falar esse lema de vida. E o seu Instagram é o @sesmit.sst. Essa é a nossa convidada número 1. O nosso convidado número 2, que está aqui também nos nossos estúdios... o nome dele completo, deixa eu achar a ficha dele aqui, a ficha dele está aqui. Seu nome completo é Jackson Rodrigues Pinheiro. O apelido na adolescência era Cabeça. A sua profissão é técnico de segurança do trabalho, tem a formação de engenharia de produção, e está fazendo pós-graduação também em segurança do trabalho. É filho do João e da Gilvanete, é casado com a Gisele, é pai do Tiago com 4 anos, tem 12 anos de profissão e seu lema de vida, acredito que o conhecimento transforma e salva vidas. E seu Instagram é o jacksonr.pinheiro. Estou falando aqui com 2 especialistas, NR32, é isso? Isso. NR32. Vamos deixar as damas se apresentarem primeiro? Saudar? Lília Pinheiro. Lília Pinheiro, não. Assim, Lília Diniz. Lília Diniz. Você está trocando meu sobrenome. Nos conhecemos há tantos anos. Poxa. Temos graduação juntos. Não dá para cancelar essa. Vamos cortar esse pedaço. Mentira. Pode tocar. Errei o nome. Lilian Diniz, agora para ficar claro para todos que estão nos vendo aí, por favor, Lilian Diniz, tá? PJ, grande amigo de longa data, né, PJ? Aluno, estudante, estudamos engenharia de produção, engenharia mecânica, engenharia de segurança, né? Isso aí, se deixar tem muito mais. Tem muito mais. Nos conhecemos há muitos anos. Isso mesmo, eu sempre fui da área industrial, e aí numa virada de chave, acabei migrando para a área hospitalar. Mera inocência, né? Pensei assim, o que o engenheiro de segurança vai fazer na área hospitalar? Mera inocência, porque a área hospitalar, né, meu amigo, você vai me ajudar a falar daqui a pouco, a gente tem uma mini cidade dentro de um hospital. Você tem tudo. Você tem manutenção, você tem lavanderia, você tem restaurante, você tem espaço confinado, você tem trabalho em altura e tudo isso funcionando sem parar, porque você não é como uma indústria que você chega lá e fala assim, vamos fazer um simulado? Vamos parar hoje? Não, você não para. A dinâmica é forte, 24 horas. Mas a gente vai falar mais ao decorrer desse nosso tempo. Gente, a gente tem conversa para muitas horas. Eu estarei ainda, né, falando com o pessoal do agronegócio, né? Vamos falar um pouquinho com o pessoal da criatividade. Tivemos falando com o pessoal do e-social e hoje estamos falando aqui de hospital, ambiente hospitalar. Jackson é Pinheiro, né? Jackson é Pinheiro. Agora é o Jackson é o Pinheiro. Lília Diniz, o Jackson é Pinheiro.
Agora, na área de segurança, né, meu apelido quando criança era Cabeça, né? Agora, na fase adulta, é Jovem, porque eu tenho um bordão, né? Todo mundo acho que me conhece já sabe, né? Que eu falo, quando eu chego cumprimentando as pessoas, eu falo assim, fala, jovem, beleza? Tudo bem? Aí a turma me vê no corredor, e aí, jovem, você pode me ajudar? Pode me dar uma instrução com relação a essa atividade, esse trabalho? E como a Lilian falou, né? Quando você entra na área hospitalar, você pensa que vai trabalhar só com a norma setorial, a NR32. Só que não, né? Não. Só que não é bom. É uma mini cidade. É uma mini cidade. Você acaba trabalhando praticamente com quase todas as normas regulamentadoras. Certo. E esse é o grande desafio, né? Porque muitas das vezes, quando não todas as vezes, né? Você não consegue fazer uma paralisação da atividade para executar um treinamento, às vezes fazer um simulado de plano de abandono e emergência. Exato. E aí é o desafio. Você conseguir trabalhar de forma política e dinâmica com os gestores para conseguir entrar no senso comum e fazer a aplicação das normas. Exatamente. Fora a influência de tudo que vocês têm ao redor, né, gente? Estamos falando de pessoas num ambiente de dor, ou num ambiente onde a família não quer que a pessoa sinta dor e tem pessoas ali acamadas, né, numa situação incapacitada. Precisa de uma assistência para essa pessoa, né? Quem está ali buscando uma assistência no hospital, ele está buscando a saúde dele. Então, não é o momento que vai pensar que precisa de um treinamento. Mas, como a gente sempre fala, para cuidar, você também precisa cuidar do cuidador. Sim. Né? Como que eu vou cuidar de alguém se não estiver bem cuidada por mim? Então, a gente trabalha muito isso dentro da área hospitalar. O cuidado com o cuidador, para que na hora que ele precisar atender um paciente, na hora que ele precisar atender um evento, essa pessoa estar preparada e treinada para tal. Mas é um tipo de coisa que não é visto, né? A gente vê o produto final. O que é o produto final? A pessoa saindo do hospital, bem cuidada, tratada. Mas para isso acontecer, tem uma série de passos lá atrás que ficam, né, na retaguarda para que isso ocorra de forma adequada. É igual quando uma mãe ganha um bebezinho, como que tá? Ele é a cara do pai, cara da mãe, não sei o quê. Ninguém pergunta da mãe, né? Não, aí a passa mãe fica em segundo plano. Isso é ruim. Deixa eu agradecer o pessoal que está aqui conosco, o pessoal da Cesla. A Cesla é uma plataforma safety que está com a gente. O pessoal da EHS, empresa de consultoria de Olambra, está aqui com a gente também, apoiando o CipaCast. O pessoal da Airplan, Ciclope, grande abraço, obrigado por estar aqui com a gente também. Grupo Diretiva, grande abraço, obrigado por estar aqui com a gente também. Grupo Querino, Instituto Querino, quem mais está com a gente nessa empreitada do CipaCast nessa terceira temporada? Harmonia Contabilidade, né? Quem tá, o pessoal da Introseg, quem mais está com a gente aqui nessa empreitada? Machado Assessoria, quem mais está com a gente aqui? O pessoal da On Safety, o pessoal da Solo Solda, TST Online, WeHandle, Protec, de 10 a 12 de julho de 2023. O Distrito AMB vai receber a Feira Internacional de Segurança. Quem vai estar com a gente também nessa empreitada? O pessoal da Revista Proteção, gratidão por estarem aqui conosco, trazendo a Expo Proteção, Expo Emergência, que vai acontecer de 13 a 15 de setembro de 2023. Tá? Então, essas são as empresas que estão nos apoiando nessa empreitada do CipaCast. Ok? E aqui estamos nós trazendo informações para você que quer conhecimento, né? Quer se atualizar mesmo estando na sua casa, para que você possa estar nos acompanhando nessas redes sociais. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho de ambiente hospitalar na parte de saúde e segurança. Há um tempo atrás, quando a gente ia fazer treinamento de CIPA, e aí chegava no momento que a gente ia fazer mapa de risco, e aí falava o seguinte: risco físico, químicos, que mais? Ergonômicos, biológico. Gente, biológico não. Que só tem banheiro, não tem risco biológico. Passamos por uma pandemia recente. E eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho desse risco não visível dentro de um ambiente hospitalar com tudo que acontece. A questão de uso de EPI, entendimento do risco, o conhecimento e o fato do cuidado com o risco, mesmo estando invisível, né?
Eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho desse ambiente e das pessoas, como entendem esse ambiente com riscos biológicos. Posso iniciar? Pode. Esse acho que um dos maiores desafios, né, dentro da área hospitalar, é falar do risco biológico, porque é um risco que a gente não consegue ver, mas a gente sabe que ele existe ali no ambiente hospitalar. E muitas das vezes, né, é aquela questão que eu falei anteriormente, bem no início, nós precisamos contar com o apoio de especialistas, né, onde a gente busca o apoio do CCIH, onde são pessoas já capacitadas, têm um conhecimento inerente e proficiente desse risco, e onde eles têm indicadores que conseguem mostrar para a gente qual é a maior incidência de riscos epidemiológicos existentes, né, no hospital, né, na unidade hospitalar. E isso faz com que a gente consiga gerir os outros documentos que vão dar bases para a gente conseguir fazer a introdução desse risco no ambiente hospitalar. Gente, é complicado isso, porque, não sei, vocês podem me corrigir se estiver enganado. Uhum. O meu curso de técnico de segurança que eu fiz no SENAC, isso em 90 e alguns anos, e o curso de pós-graduação, ou até mesmo de engenharia de segurança, se falaram muito pouco no ambiente de segurança do trabalho hospitalar. Quase nada. Sinceramente... Eu não lembro, Lilian. Eu também não. Eu me recordo assim, muito vagamente de alguma coisa na hora quando a gente falava sobre mapa de risco. Onde todo mundo coloca risco biológico no mapa de risco. Dá uma seguradinha. Vamos colocar pequenininho só para dizer que tem banheiro. Ali no ar-condicionado, mas sem entender a lógica da coisa. E eu não julgo. Sabe por quê? Porque a questão do risco biológico, a gente só vai se aprofundar quando a gente começa a lidar com ele. Como eu falei no começo, eu vim da indústria. Eu vim de indústria química, indústria automotiva, onde a gente acaba focando em outras NRs, em outros tipos de risco, que são os maiores. Quando eu entrei na área hospitalar, o que é o grande foco de uma área hospitalar? É o risco biológico, é o que a gente tem mais forte dentro da área hospitalar. E foi somente aí que eu comecei a me aprofundar para entender do risco biológico. Você bem citou a questão da pandemia, né? Se a gente for parar para pensar, desde quando existe a CIH? Muito antes de pandemia. Desde quando existe risco biológico dentro de uma área hospitalar? Desde que o hospital existe. E por que teve aquele tumulto todo quando nós tivemos a pandemia? Parecia que as pessoas não sabiam o que era uma proteção para risco biológico. Parecia que só aí, então, o uso do óculos era importante, o uso da paramentação era importante. Quantas vezes, meu amigo, me corrija, mas eu acredito que você já ouviu isso. Besteira, para que eu vou vestir tudo isso? Atrapalha na hora de fazer o atendimento. Para que eu vou usar um respirador? Né? Atrapalha. Não tem necessidade. Eu sinto melhor sem a luva. Não, eu vejo melhor sem o óculos. Só que quando veio a pandemia, era um risco desconhecido e sério, muito importante. A gente vê quantas vidas foram perdidas, né? Mas somente aí que começou a se dar a importância maior para o risco biológico. Hoje, se você perguntar para uma pessoa sobre risco biológico, depois de tanto que a gente teve na mídia, as pessoas entendem mais. Eu acho que foi uma evolução. Mas o grande X da questão que eu coloco, pelo menos na minha vivência desse período de pandemia dentro de uma área hospitalar, onde muitas pessoas ficaram em casa, mas o hospital não podia ficar em casa. As enfermeiras, enfermeiros, médicos tinham que trabalhar e nós tínhamos que estar lá para dar retaguarda, né? Quem foi em campo treinar foi o pessoal da segurança do trabalho. E aí, assim, a gente treinava paramentação e desparamentação. Porque muitas pessoas, a maioria, sabe colocar luva, mas não sabe tirar a luva, né? E aonde que se contaminava? No momento de desparamentar. Então, a gente teve um grande número de pessoas que se contaminaram em vários locais por conta da desparamentação incorreta, no final do procedimento. Lília, o Jackson, a questão, a receptividade de uma pandemia e vocês saberem que você estava num ambiente hospitalar, isso para vocês emocionalmente ficaram abalados, né? Sim. Não, muito forte, porque eu falo assim por mim, né? Você tá com um bebezinho, você estava com uma criança de 2 anos, mais ou menos, né? Meu filho estava crescendo, ainda está crescendo, se formando.
chegava em casa, já ligava para a esposa, ó, já prepara o tapete aí, já deixa ele umedecido com álcool, já deixa o cesto aí de roupa do lado da porta e se tranca no quarto, que eu vou passar correndo para tomar banho. Eu vou entrar pelado. Mais ou menos. Mais ou menos. Era isso? Você estava pelado? Praticamente, porque... Nossa, me deu até um de vômito aqui. Assim, o cuidado, né, que a gente tinha no hospital é o mesmo, né? Mesmo. Eu falo assim que para a gente falar de segurança, nós precisamos ser a referência, né? Sim. Isso eu trago desde o início, quando eu comecei a minha formação técnica, né? Tá. O Quirino foi o meu professor, tem o Serrano também foram meus professores. Né? As duas lendas, né, da segurança. Outros eu não vou comentar para não cometer a falha, né, mas eu tive boas referências, né, onde eles sempre me falaram isso. Para você falar de segurança, você tem que ser referência em segurança. Não adianta você falar para um colaborador atravessar uma faixa de pedestre e você passa no meio da... Filho, vamos usar o cinto e você não usa o cinto. Não usa o cinto. A gente passa a ser referência. E assim, as pessoas observam a nossa postura. A forma que você age e trata as pessoas, você pode ser julgado por isso e de forma justa. Sim. Porque se você cobra e não faz, qual que é o sentido? É hipocrisia, né? E isso, como você falou, né? Se nós tivemos medo, como que foi? Se eu falar que não senti medo em nenhum momento, eu estou mentindo. Senti sim. Era um vírus novo, não tinha uma vacina ainda no começo. Vocês se contaminaram? Vocês foram... Eu me contaminei quando já a curva estava caindo. Tá. Mas acredito eu que foi no momento de refeição, no refeitório do hospital. Porque em alguns momentos a gente observava que algumas pessoas não tinham o mesmo cuidado que a gente. Entendi. E aí, por mais que tivesse a barreira física, né? Que vocês foram as primeiras pessoas a tomarem a vacina, né? Sim, a área hospitalar foi. Sim, foi. Mas mesmo assim, toda a apreensão, acho não, né? Tenho certeza. Eu acho que a parte emocional de muitos não preparados, eu acho que abalou muito mais que o próprio vírus. Né? E eu acho que a pior fase foi o antes, quando ainda não tinha vacina. Porque depois que a vacina veio, depois que já foram saindo muitos estudos sobre o sistema de contaminação, sistema de prevenção, isso foi dando mais conforto para que a gente trabalhasse preventivamente de forma adequada. Mas aquele começo, onde ainda não tinha perspectiva de uma vacina, eu acho que foi o pior. Aquele momento do lockdown mesmo, em que você não tinha isso. E a mídia noticiava muitos casos. E, por exemplo, eu sou mãe, como você falou também, tem um bebezinho, tem o Léo com 4 anos agora. Na época 2. Na época 1. Era um bebê. Era um bebê. E aí eu tenho uma filha que na época era mais nova, hoje ela tem 14, e ela via os noticiários na televisão. Morreu tantas pessoas se contaminaram. E ela via, hospital. E ela me perguntava, mãe, você trabalha dentro de um hospital? Então você tinha que ser mãe, ser forte pelos teus filhos, forte pela tua família e um profissional forte para dar apoio e que estava na linha de frente, porque nós estávamos na retaguarda. Não foi mencionado, lamentavelmente, isso eu pensei um dia, né? Meu irmão também trabalha na área hospitalar e eu falei para ele, ninguém falou de que o engenheiro de segurança estava na linha de frente do médico, né? Era o médico, era o enfermeiro, assim, gente, não desmerecendo a profissão de jeito nenhum. Tinha outras pessoas de frente, uma cozinheira que fazia alimentação. Eu vi uma cena muito forte na mídia no passado, né? Que o médico, ele viveu 24 horas, viveu semanas dentro do hospital. E ele fala, eu não quero voltar para minha casa, porque a chance de eu levar a contaminação... Você imagina, uma pessoa preparada tecnicamente, uma pessoa preparada emocionalmente, e ele já estava abalado pela pandemia. Isso a gente está dizendo nos primeiros meses de pandemia. Quando eu ouvi falar, olha, eu tinha uma agenda de treinamento, e aí o meu celular começou a cancela. Pensei comigo, pandemia de 7 dias, de 15, 14 dias, era uma quarentena de 14 dias, um mês... 2 meses, 3 meses. Falei, gente, agora? Estamos entrando numa situação complicada. Como que a gente vai conduzir tudo isso? Eu falei, mas que bom que eu não esteja exposto. Eu fiquei dentro da minha casa, trabalhando, dando aula de casa mesmo. Online, né? Online. Mas eu fiquei pensando, meu irmão ele tinha acabado de ser contratado para ser engenheiro de um hospital. Falei, meu sobrinho pequeno, minha cunhada, meu irmão... Não sei, será que ele
como que vai ser tudo isso, não se conhecia do vírus e um negócio muito agressivo. Eu, assim, emocionalmente, eu me abalava. A mídia eu não assistia mais, gente. Eu parei de assistir porque morreu 100, 200, 500 mil, 10 mil, 20 e o negócio foi crescendo assim assustadoramente. Sim. E o mais triste, eu acho, PJ, é com relação a quem está próximo da gente e desacredita do nosso trabalho, de uma certa maneira. Porque, igual a Lilian comentou, nós estávamos todos os dias dentro do ambiente hospitalar, vendo, acompanhando lá a quantidade de pessoas que estavam indo para o necrotério, esperando a liberação. Não tinha velório, né, gente? Velório. Não tinha um sepultamento, parecia que estava enterrando um lixo. Foi uma situação muito triste, gente, muito triste. E aí é complicado porque muitas pessoas a gente fazia uma orientação fora, né, do trabalho, porque segurança do trabalho não é só dentro do ambiente de trabalho, continua, né, essa extensão. E algumas pessoas levavam em consideração, se cuidavam, e às vezes, assim, por um descuido de um outro parente, você via que aquele parente, opa, eu tenho comorbidades. Um descuido, um descaso de eu tenho comorbidades, eu vou fazer uma festinha bem restrita. Só que nessa festinha restrita, e alguém que, por imaturidade, os rolezinhos da inconsciência, vida, inconsciência, vai para um lugar onde pessoas não têm o mínimo cuidado, ela também não teve e acaba levando esse vírus. Mas a prevenção, ela é a parte mais difícil dentro da segurança do trabalho. É que aqui a gente está extravasando a pandemia, ela não é só dentro de segurança do trabalho, ela é um todo. Sim. Mas o comportamento do ser humano é a parte mais difícil. Isso que você está falando, né? O comportamento humano, behavior, é a parte mais difícil, porque você sempre vai ter aqueles que acham que o que você está orientando é bobagem. A gente passou esse período da pandemia. E hoje, o que vocês veem na rua? Os cuidados. Ninguém mais quase carrega álcool em gel na bolsa. Hoje a gente vê ainda, né, pelo menos na região metropolitana de Campinas, que o uso dentro do transporte urbano coletivo de passageiros é obrigatório, mas você não vê ninguém. Exato. Como que está o ambiente hospitalar hoje com pandemia? Ainda continua a restrição. Respirador, álcool em gel à disposição? Hoje é a máscara, né, de procedimento, que é obrigatória a todo momento. Em áreas restritas, né, me corrige, né, é o uso obrigatório do respirador, né, PFF2, seguindo o procedimento dado pelo fabricante e os treinamentos que a gente acaba fazendo dentro do ambiente hospitalar. Mas, PJ, isso nada mais é do que os cuidados básicos para qualquer doença infecto-contagiosa. É isso que eu não consigo, sabe? Isso aconteceu por conta da pandemia. Mas antes existiam outras doenças infectos contagiosas, como meu próprio amigo falou, que é o setor de SCIH, que ajuda no manejo. Vocês estão falando sigla, e o pessoal que está em casa não sabe o que é um bendito SCIH aí. O que é? Quer falar? Não pode falar. Gente, pelo amor de Deus, vocês ficam falando... Daqui a pouco vocês começam a falar de HS, EPI, não sei o que. Não. Vamos lá, SCIH é a sigla resumida para um setor que atua dentro do hospital, onde ele é composto por enfermeiras e uma médica... Tipo um comitê, tipo uma CIPA que trata nada dele. Não, é como um SESMIT. É como um SESMIT, eles são contratados. Então você tem enfermeiro e médica infectologista. A sigla é Serviço de Controle de Doenças Infecto-Contagiosas. Só que daí a gente resume para SCIH. Então vocês ficam falando de sigla aí. Eu não sou da área hospitalar, ninguém lá... Todo hospital vai ter. Isso é muito importante. Não só para as doenças que a gente está falando da pandemia, mas outras que também tem dentro de um hospital, né? Uma conjuntivite, ela tem que ter um cuidado. Uma conjuntivite é uma coisa mais comum, mas ela tem que ter um cuidado diferenciado dentro da área hospitalar. Uma gripe, gente, o resfriado. Uma H1N1, imagina se você tem uma contaminação por H1N1 entre os seus pacientes que estão mais debilitados. E é interessante tudo isso, né? E vocês passaram por uma pandemia, mas mesmo assim vocês recomendam que as pessoas sejam técnicos de segurança de hospital? E o que vocês veem? Por enquanto vocês só falaram coisa ruim. Então eu não quero ser técnico de segurança de hospital, não quero ser engenheiro de segurança de hospital, porque só tem coisa ruim lá, tem vírus, tem bactéria. E aí, gente, como que é o ambiente hospitalar? Quais são os benefícios de ser um técnico de segurança num ambiente hospitalar? Eu acredito, PJ, a questão do reconhecimento quando você consegue mostrar a importância que a pessoa tem e a importância do cuidado que ela deve ter com ela.
Quando você consegue passar essa informação de maneira efetiva, você consegue mostrar a qualidade da pessoa, do trabalho da pessoa, a importância dela, e o reflexo do seu trabalho e a sua importância é a satisfação dela. Então, isso que é os legal. Profissionais da área hospitalar, eles são adeptos a receber informações de forma tranquila, ou tem alguns problemas como tem na construção civil, como tem na fábrica? Existe lá os profissionais que são resistentes? Existe isso lá também? Existe, toda a área existe, né? É o ser humano, como a Lilian comentou, né? O fator humano, a gente precisa entender um pouco... a parte comportamental, tem né? A empatia, né? Tá. Entender qual que é o conflito que a pessoa está tendo ali. Entendi. Às vezes é uma demanda muito excessiva de trabalho, a pessoa... Porque o que acontece na área hospitalar? Muitas das vezes o profissional da área da saúde, ele não trabalha só na sua unidade hospitalar, ele trabalha em outra. Então, dupla jornada ou tripla jornada, dependendo da carga horária que ele executa. Então, muitas das vezes ele fica sobrecarregado. E às vezes um problema que ele teve em uma outra unidade hospitalar, ou até mesmo em casa, infelizmente ele acaba levando para o ambiente onde talvez seria mais tranquilo de se trabalhar. Entendi. Então a gente precisa ter essa empatia, entender um pouco, né? Às vezes assim, a gente ouve falar, né? Às vezes o técnico de segurança se torna um pouco psicólogo, né? Porque ele absorve um pouco essa informação e filtra. Não, tem que tentar fazer uma abordagem diferente com esse colaborador. Entendi. Mas, de forma geral, eu vejo que a área hospitalar é uma área muito boa, né, de se trabalhar. Sim, eu posso estar muito equivocado, né? Você comparar uma obra, o mercado da construção civil com o mercado hospitalar, estamos falando com o público de profissional. O cara, ele estudou para ser enfermeiro, o cara estudou para ser tal, o cara estudou para ser médico. Então, um nível de formação não traz a ignorância de o cara não querer receber a informação que vem do profissional da área de saúde e segurança. Que muitas vezes a questão da segurança hospitalar, né, de você saber lavar as suas mãos, de saber usar a roupa, de saber tirar a luva, de saber colocar a luva, de saber usar uma galocha, de saber onde colocar a sua roupa para higienizar, né? Eu acho que não isenta de falta de formação técnica, porque muitas vezes essas informações que vocês muitas vezes inspeciona, fiscaliza e acontece, eles já vêm com uma bagagem disso. Às vezes eles ignoram, mas que eles têm, né? Mas vamos lá. Lembra no começo que nós comentamos que é uma mini cidade? Tá. Aqui a gente está acabando falando muito da assistência, mas o hospital, ele é muito grande, dependente do hospital e dinâmico. Então você vai falar com aquela pessoa da manutenção, né, com o mecânico, com o eletricista, com o serralheiro. A maioria dos hospitais tem até pedreiro, ajudante de pedreiro. A maioria dos hospitais tem hoje. Sim. Então você tem esse público. Equipe da higiene. A equipe da higiene é monstro dentro de um hospital. Sim. Porque para manter todo ele em funcionamento limpo, é uma equipe muito grande. Então você tem todo o pessoal da higiene, não desmerecendo, mas muitas vezes tem um pouco menos acesso à informação, né? Então você tem que falar com eles, você tem que levar a segurança do trabalho de uma forma que eles consigam captar e entender. E aí você tem uma parte administrativa que é grande, tem uma parte administrativa muito grande dentro de um hospital, diretoria, RH, entre outros setores, financeiro, né? Porque precisa de uma gestão também. E aí você tem o quê? A parte da assistência, que representa aí em torno de uns 60%, né? Eu chutaria isso aí, de 55% a 60%. Esses seriam os terceirizados? Não, seria assistência. Enfermeiras, técnicas, auxiliares de enfermagem. Linha de frente mesmo. Isso. Isso representa cerca de 55% a 60% do hospital, do todo. Aí você tem a parte de segurança patrimonial, que é terceirizado, e alguns outros que são terceirizados, depende o hospital. Entendi. Então você, quando vai levar a informação de segurança, quando você vai levar a prevenção, você vai ter que ser multitarefa, porque para cada público você vai levar de um jeito. Né? Se você vai falar com o pessoal da assistência, você tem que levar de uma forma que eles captem de forma mais fácil. Se você vai levar para a higiene, já muda. A gente pode estar falando do mesmo assunto, mas a forma de levar tem que ser a forma que eles absorvam mais fácil. Eu vi um amigo dizer, falou assim, que em tempo de pandemia foi o momento que mais se conheceram o protetor, equipamentos de proteção de segurança, né?
Antes conhecia os respiradores PFF1, PFF2, PFF3. Depois que as pessoas começaram a entender da diferença. O meu sogro, né? Meu sogro faleceu, ele me ligou. Só uso N95. Eu só uso o PFF3, porque meu genro indicou o PFF3, só tem que usar o PFF3, porque eu não sabia. Ele falou, qual que é o equipamento? Eu falei, gente, o PFF3, proteção, não sei se eu fiz errado. E ele ia lá na lojinha, pagava R$10 no respirador, um abuso ferrado, né? E aí usava o PFF3 ou o PFF2 ou N95, né? 95. Isso, 95. Então, gente, eu acho que o pessoal que está em casa, se tiver com dúvida, tá? Estamos aqui com 2 especialistas já, o Jackson e a Lilian, são 2 profissionais da área de hospitalar que possam nos ajudar nesse sentido, ok? Nosso lema, somos todos anjos com uma asa só e só podemos voar quando abraçados uns aos outros. Informações é o que a gente está levando para vocês. Você que está com dúvida, quer pergunta, quer resposta, faça a sua pergunta, a Lilian e o Jackson vai responder vocês, tá? Então é isso aí. Tamo junto na parada e vamos seguindo com o CIPAcast. E eu queria que vocês pudessem me ajudar eu sei que é um nicho de mercado a área hospitalar. Né? Hoje em dia, às vezes você... um exemplo, quando eu me formei técnico de segurança, eu imaginava trabalhando na cimenteira Itaú, que era a cimenteira da minha cidade. Ponto final. Eu não pensava... E na cidade de Itaú de Minas tinha hospital, tinha outros... Tinha construtora, tinha tudo. Só que eu queria aquilo. Né? E às vezes, quando a primeira vez que eu pisei no hospital para dar consultoria foi no Hospital Galileu, em Vinhedo. E aí eu conheci a técnica de segurança, eu conheci o engenheiro de segurança, falei, nossa, preciso de tudo isso, aqui tem SESMIT. Completo ainda. Né? Eu achei o máximo aquilo, falei, nossa, sonho de consumo. Olha, é um ambiente limpinho, né? Eu trabalhava na cimenteira, passava a mão no negócio, era só pó que comia, aquele ambiente ruidoso, um ambiente tranquilo, aí do nada passava uma maca limpinha, tudo limpinho, tudo cuidado. Eu falei, poxa, aqui eu queria trabalhar um dia. Aí pegou e aí a gente foi fazer uma análise lá, eu acho, de uma VCB, uma auto-vistoria de corpo de bombeiro. E aí ele foi pontando os defeitos aqui, essa porta aqui é uma porta de emergência, só que ela não pode ser aberta, ela tem que ser fechada, porque ali é um tratamento intensivo. Falei, vixe, vai muito além do que eu pensei comigo, eu saí de lá, não quero mais tudo isso, não. Falsa ilusão, né? Falsa ilusão. Mas onde buscar como ser um bom técnico de segurança no hospital? Olha, o profissional técnico de segurança do trabalho ele tem que ser curioso, né? Isso é uma fala que... Ele precisa decorar a NR32, gente? Não. É uma coisa acho que nenhuma profissão. Eu sempre ouvi falar dos meus mentores, né? Você não precisa decorar, mas você precisa saber onde que encontrar a informação e a resposta dela. Na minha época, eles obrigaram, falavam assim, ó, a Bíblia, a Lília vai lembrar, a Bíblia do técnico... Não conta assim, senão vão descobrir na cidade. A nossa Bíblia é a ANR, era um livro verde que a gente usava, tinha que ser livro de cabeceira. Tinha 30 e você tinha que decorar. Na nossa época 28. Não chegava nem no 28. Era 28 na minha. Da Lília era 22, 21. Não, menos, não. Então, a NR ela tinha que ser decorada. Porque o técnico de segurança era assim, por que eu tenho que usar EPI? Conforme NR6, item tal, diz que tem que usar. Era essa posição que as empresas queriam. O cara que sabia na ponta da língua a lei. Hoje em dia não, hoje é essa sacada. Eu tenho que saber onde buscar. A referência, onde que eu busco, né? E assim, hoje, assim, nós temos 37 indo para 38 normas. Sim. E aí, assim, muitas das vezes... a gente vai ter que buscar referência em outras normas. Sim. Ainda mais se a instituição hospitalar que você trabalha tem acreditações ou certificações internacionais. Aí o bicho pega, né? Que você tem processos de auditorias pesadas, que você tem que deixar... além do feijão com arroz, né, que a gente fala que você precisa saber fazer, você tem que saber preparar a mistura, né? Sim. E muitas das vezes é uma mistura requintada, sofisticada, que não é aquele basicão, não é qualquer um ovinho frito, não, né? Então, o profissional ele precisa estudar, continuar estudando. Estudar o quê? Estudar normas,
entender um pouco... Curso que você recomenda, que o profissional que quer ir para a área. Gente, eu estou perguntando, pensando no público que está lá em casa. Eu quero ser um técnico. Eu gostei desse negócio de ser técnico em hospital. O Jackson me estimulou a ser técnico de hospital. A Lília, olha, ela é engenheira de segurança. Eu quero ser engenheiro de segurança. O que eu devo fazer? O que eu devo me posicionar para ser um profissional de hospital? Olha, alguns pontos que ele até mesmo comentou aqui. A área hospitalar é uma mini-cidade. Então você tem que entender a NR1. Você tem que ter uma base boa dela, entender um pouco sobre o PGR. Assim, eu falo pouco porque o dia a dia ensina o profissional. A dinâmica do trabalho é muito mutante. Às vezes um risco que você avaliou um dia, no outro dia pode estar diferente, uma semana depois muda totalmente, e aí você precisa adequar, porque o PGR é um documento dinâmico e vivo, diferente do PPRA, que era para ser, em muitas empresas engavetava aí. Entender a gestão, acho que é uma questão importante a pessoa saber gestão, porque é o que a Lília mencionou, e a Lília me corrija se eu estiver errado. Não é só os técnicos da Lília, é os enfermeiros. Sim. Eu ia falar bem, mas eu vou só falar a palavra. É o médico. É fácil mexer com o médico, né, gente? É fácil, né? Eu tenho amigos médicos, que trabalhei com amigos médicos abaixo. Eles, né? E então é difícil conduzir, às vezes existe um ego ali que não aceita não são todos, ser indicado, nem todos, a gente não está direcionando, mas são diferentes, né? O pessoal da portaria, que é um terceirizado, uma moça da higienização, um cara da limpeza, um cara da manutenção. Então, acho que a questão da gestão ali, acho que a gestão de pessoas, eu acho que é uma coisa interessantíssimo essa parte aí de gestão de pessoas, para você saber liderar, mesmo que de forma simples, né? Vamos dizer assim, de uma forma simples e objetiva. Saber conduzir o processo de um treinamento. Tem equipe de manutenção, você precisa saber lidar com a NR18. Ter um treinamento de instrutor de trabalho em altura, a NR35 é muito bom. Voltando 2 normas para trás, a 33 também, supervisor de espaço confinado. Se tiver uma instrução de bombeiro civil, é muito bom para a questão do plano de abandono e emergência. Legal. Então, alguns cursos, assim, eu falo o básico... Não é só fazer o curso de técnico de segurança e entrar no hospital. Mas eu vou fazer a propaganda agora. Você que está nos assistindo e quer entrar na área hospitalar, é uma área riquíssima. Riquíssima o quê? De campo para você aprender. Muito. De coisas para você aprender. Por quê? Porque é uma área que acabou ficando esquecida pela segurança do trabalho, tanto que não se vê tantas informações. Agora um pouco mais por conta da pandemia. Hoje tem técnico de segurança porque teve fiscalização? Não. Lília. Sempre teve. Mas também teve que ter fiscalização para ter técnico de segurança também, né? Eu vou falar de onde eu conheço, dos hospitais. Mas que assim, eu conheço, você concorda comigo que muitos dos hospitais têm técnico de segurança, porque muitos dos enfermeiros ou muitos dos profissionais ali entraram com processo trabalhista e aí chegaram a chama o técnico de segurança. Não, aqui não tem técnico de segurança não. Opa! Aqui tem que ter técnico de segurança. Vou defender assim, os hospitais que eu conheço, tanto que eu trabalho, quanto onde eu tenho amigos. Eu gosto de colocar pimenta no bolo, tá? Eles atendem a norma, eles têm técnico de segurança. Até acho que, às vezes, tem trabalho demais até para o SESMIT dimensionado. Você olha e fala assim, nossa, um hospital com 1.000 funcionários, 4 técnicos, 3 técnicos, né? Depende lá. É pouco, porque roda 24 horas. É muito dinâmico. É dinâmico. Como que você consegue essa mudança de NR4, com essa mudança de NR4... Mas calma, eu não fiz a minha propaganda ainda para quem quer vir para a área hospitalar. Não, você vai ter essa oportunidade. Só para fazer um fechamento nisso, você acha que a NR4, com essa mudança de SESMIT, vai ajudar os hospitais? De aumentar o número, com a terceirização ajuda na visão de vocês? Vou deixar em suspenso. Eu prefiro me abster da resposta, mas é interessante. Porque assim, se você for pegar a regra mesmo da nova NR4, que eles estão querendo que aplique, e você começar a fazer esse estudo, você precisaria que os terceiros fossem mais atuantes. Sim. O problema é que quando você olha uma empresa terceirizada, uma empresa de restaurante, por exemplo, eles têm um técnico de segurança para rodar, às vezes, 30, 40 contratos. Sim.
Como que esse técnico de segurança que roda tantos contratos consegue dar o apoio necessário para aquela unidade que está dentro do seu hospital? Entendi. E aí, se você for seguir a risco que está na NR4... Então, assim, eu ainda estou um pouco descrente do benefício que isso vai trazer em termos de garantia e segurança do todo. Porque a gestão, você pegou esse gancho aí da gestão dos terceiros, eu acho que é o ponto mais delicado que se tem dentro de uma instituição hospitalar. Por quê? O que a Lilian comentou, muitas das vezes, quando é início de contrato, você já consegue cobrar para que eles já entreguem toda a documentação no início. Entendi. Só que aí, o monitoramento da gestão, que aí às vezes acaba se perdendo a gestão do técnico terceiro. Isso quando a segurança é envolvida no começo, no papel. Isso. Muitas vezes assim, chegou um contrato novo, tá aí para você. O terceiro já tá aí para subir no telhado. Aí você pega assim, nossa, mas não previram isso no contrato? Não previram isso, mas não previram isso, mas não previram isso. Cadê o EPI? Aí pega a equipe de higiene e limpeza. Eles como está na norma, eles precisam ter capacitação inicial e periódica e aí assim vai. Isso que eu acho que é o mais delicado. A NR4 ajudaria muito se tivesse o apoio da gestão da empresa terceirizada nesse controle. Facilitaria muito. Bacana. Daqui a pouquinho a Lilian vai fazer o comercial de como ser técnico de segurança no hospital. E eu queria pedir para que o Zanon colocasse aqui o Instagram da Lilian para mim, para que o pessoal seguir a Lilian no Instagram. Coloca aqui, olha lá, Instagram sesmit.sst. Agora o Instagram do meu amigo Jackson, aqui embaixo, do Jackson Pinheiro. @jackson.pinheiro é o Instagram desse pessoal aqui, segue eles aqui. Já aproveita e coloca o meu aí, vai. Olha lá, já colocou o meu lá, isso Leitinho das Crianças, @PJShow. Lilian, Zanon, desliga o meu microfone do Pinheiro, porque só a Lilian vai fazer a propaganda agora. É moral, hein? Vai lá. Não, na verdade o que eu queria dizer para as pessoas é assim, se você tem vontade de trabalhar como técnico de segurança, independente se é na área hospitalar, na construção civil, conheça minimamente as NRs. Precisa decorar, como meu amigo Jackson falou? Não, mas conheça, leia e cuidado com fontes duvidosas. Hoje em dia, os jovens, o pessoal, eu dou aula de segurança do trabalho, então eu vejo muito isso. Pesquisou no Google. Não, se é sobre a NR32, vai ler na 32. Entra lá no site do Ministério, olha lá uma fonte confiável. Hoje as pessoas, elas buscam fontes não 100% confiáveis e aí não tem informação correta. E é isso que eu queria dizer. Então, busque informações corretas e se você quer trabalhar na área hospitalar, vem. O hospital tem muito para ensinar, tem uma carência grande de bons profissionais, eu vejo isso. Tem aquela história... Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, se você sabe se informar, se você sabe buscar informação e vem para a área hospitalar, você tem muito para crescer. Não desanima não com o que o PJ falou. Tô brincando, gente. A rotatividade do hospital é muito grande, porque existe um mercado muito... Tipo assim, oportunidade se você buscar e partir... Tem gente que... Um exemplo, eu estava vou estar com 2 pessoas aqui no estúdio que são apaixonados pelo agronegócio. Não abre mão de ser técnico de segurança que não seja do agronegócio. Né? Tem pessoas que é do hospital. Tem gente que é da construção civil. Eu conheço o Esdras, que ele adora a construção civil, não abre mão por nada. Ele é da construção civil. Tem gente que eu adoro fazer treinamento. Então, tem área para todo mundo. E é por isso que a gente está reunido nessa sala. Por isso que a gente está nesse estúdio, para deixar um gostinho, uma pílula de conhecimento e de vontade para que a pessoa se venda, né? Aqui é o momento que a gente está se vendendo para o mercado e fala, é uma área legal, o hospital é legal, olha, vou ter que usar o branquinho, a camiseta, o jalequinho branco, né? Então, vou ter que usar aí o meu sapatinho branco aqui. Às vezes é a oportunidade que eles acham que eu sou médico, né? Brincadeiras. Mas, gente, o pessoal que está em casa está fazendo pergunta? Não? Faça sua pergunta, digita sua pergunta aí, engaja com a gente, manda esse grupo para mais gente, curtida, vamos curtir todo mundo, curtir lá o nosso programa para que a gente possa estar entregando para mais, porque a gente está com um objetivo maior aqui, o objetivo de interação, de comprometimento, de sugestões, de recomendações para que as pessoas optam em querer ser bons técnicos de segurança. Ou a gente não é bom em nada, né? Mas se eu dedicar um ponto, eu acabo sendo
bom profissional nesse sentido. Ok? E a questão de vocês na situação de crescimento. Entrei na área hospitalar. Agora, estando no hospital, eu quero me aperfeiçoar. Eu adorei muito esse ambiente hospitalar. E agora eu quero ser o técnico de segurança de hospital. Eu já conheço o ambiente, eu já conheço os riscos, já conheço as pessoas, já conheço a gestão. E eu quero buscar crescer na área hospitalar. Faça medicina? Pode ser, se tiver aptidão para isso, pode, velho. Tem que ter perfil, né? Tem que ter perfil. Se você estiver falando em crescer de cargo, infelizmente, na maioria dos hospitais, o máximo que vai chegar ou é um engenheiro de segurança ou um coordenador de SESMIT. Tá? A não ser grandes grupos, mas aí a gente tem mais ali para a região de São Paulo, que são os grandes grupos, e aí você pode chegar a um gerente de SESMIT. Tá? Agora, se você está falando em crescer de conhecimento, ser um profissional multitarefas, o que pega muito multitarefa não, multifuncional, né? Que entenda muito dentro da área de segurança. Uma das áreas que pega bastante, insalubridade. É o calcanhar de Aquiles de todo o hospital. Aqui é insalubre, aqui não é insalubre. As pessoas leigas, né, têm a visão de que pisei na porta do hospital, insalubre, vou ficar doente, vou receber. Insalubridade. Né? Mas não é assim. Então, é um nicho Vamos dar um passo atrás, Elia? Vamos falar para o pessoal o que é insalubridade. Porque tem gente que está ali e não sabe o que é insalubridade, confunde insalubridade com periculosidade. Entenda que a insalubridade é em cima de 40% do seu salário. Vamos dar só uma repassada em insalubridade. Hoje tem 3 níveis de insalubridade? Depende. 40%, 20% e 10%. Mas depende. Em cima do salário mínimo. Isso. Se nós estivermos falando de risco biológico, você não tem o 10%. Ou é risco médio 20%, ou é o 40%. Máximo 40%. Tá bom. No hospitalar tem isso. Mas existem hospitais que pagam 10%. E eu pergunto, amigo, por que no seu hospital paga 10%? Se não está preconizado na norma. Isso é caderneta de poupança. Uma ignorância profissional muito grande. Então, ou não querer mexer. Ou a questão, Lília, é o seguinte, a pessoa que o profissional da área de segurança que vê uma situação dessa e não se posiciona, gente, ele está jogando o dinheiro da empresa fora. Porque a chance, vocês sabem disso, a chance de aquilo, a pessoa se desligar e a pessoa entrar com uma ação contra o processo é muito grande. Sim. Eu acho que um ponto importante, eu acho que em tudo isso que vocês estão falando, eu não estou dizendo nem como profissional da área hospitalar, era ter uma noção básica como assistente técnico, né? Sim, isso é. A questão da periculosidade, isso da insalubridade. A questão da periculosidade é 30% do salário fixo, né? Isso, do salário da pessoa. Da pessoa, um eletricista, um bombeiro, ele tem direito dessa periculosidade. Só para a pessoa entender um pouquinho sobre isso. E aí eu queria que você continuasse a questão de você falar da questão de ter conhecimento de insalubridade. Então, é muito importante porque dentro da área hospitalar é um dos fatores que mais tem processo trabalhista. Você citou um pouquinho de processos, né? Trabalhista, então, normalmente pede-se, eu trabalhava num hospital, eu tenho direito à insalubridade. Se tem direito, tem que ser pago. Sim. Da forma correta, Sim. seja 20, seja 40. Mas muitas vezes há um grande equívoco em qual função, qual atividade, qual setor tinha direito ou não a receber esse adicional. As pessoas acham, vou ganhar um pouquinho a mais. Então, vamos lá, o salário mínimo hoje está quanto? 1.320 ou 1.302. Então, 20% do salário mínimo. Estou ganhando isso. Para muitas pessoas, uma pessoa da higiene, por exemplo, que tem um salário mais baixo, isso faz uma diferença tremenda. Uma receber básica, né? Ou não. O intuito do pagamento do adicional de insalubridade não era dar um salário maior para a pessoa. Era um pagamento dele, porque ela estava exposta a um risco. Mas hoje o que as pessoas olham? Tenho aquele 200 a mais no meu salário. Né? Quando às vezes eu cheguei em um dado momento que eu falei assim, não, vamos eliminar esse risco. Nossa, aqui é possível eliminar esse risco. Não, Lilian, você tá doida, porque se você eliminar o risco, eu não ganho mais isso no fim do mês. Sabe? Então a gente às vezes também tem que se colocar. Um dia eu quase fui linchado numa empresa. Porque a gente fez um sistema de exaustor e garantiu que o ambiente não era mais insalubre, ponto final. Então, a partir de agora não se recebe mais
20%. Quem foi que fez isso? Ele, o engenheiro. Lógico. Bate na porta do engenheiro. Gente, as pessoas olhavam-se para mim assim, parecia eu era o carrasco da empresa. Aí um dia eu peguei e falei para o cara, falei assim, qual é a sua vontade de chegar em casa, daqui a um tempo você pegar o seu neto no colo? Não vou dizer nem seu filho, que você, nesse momento você não vai ter essa oportunidade de pegar seu filho no colo, mas o seu neto, você chegar e ter poder de pegar ele, poder respirar com os seus próprios pulmões, você poder viver e ver os seus netos crescerem. Com saúde. Com saúde. Né? Não adianta ir lá com 80 anos e um galão de oxigênio do lado. Né? Jamais. Falei, minha vontade é grande. Falei, então, a empresa está pagando pela sua saúde. Exato. Então, você está perdendo ela a cada dia. Então, esses 200, que se você converter isso em medicamento lá, esses 200 vira 2.000. Será que você vai ter 2.000 de aposentadoria? Não. Cara, vendo por esse lado, você está certo. Mas antes disso, eu fiquei muito tempo andando com segurança do meu redor. Mas uma coisa que sempre diziam quando eu fiz o curso de técnico de segurança, acredito que todo mundo escuta essa frase, é que o bom técnico, o bom engenheiro de segurança, ele tem que ser um vendedor. Tem. E a gente tem que vender um produto que é assim, importantíssimo para as pessoas, que é a segurança e saúde, mas que é invisível. Insubstituível também. Insubstituível, mas é invisível. Né? Eu tô te vendendo para você permanecer saudável, que você tenha que fazer isso, isso e isso. Você está vendendo algo invisível para a pessoa. Então nós temos que ser um bom vendedor, porque o nosso produto você não pega e você não vê. Não soma. Gente, é um assunto que a gente tem conversa para dias, horas, mês e anos. Nem entramos na 32, imagina nem entramos se nós fossemos falar dos detalhe. polêmicos, que é calçado, o adorno, esse é polêmico. A barba. Produtos químicos. Produtos químicos. Área radiológica, radioproteção. Gente, é um assunto que a nossa ideia aqui não é aprofundar na NR32, não. Aqui é a ideia de ouvir pessoas que estão na área. Vocês começaram a falar só contra, com pandemia. Eu falei, opa, vamos converter isso em valores, né? Falar a favor também de ser da área. E é uma área que eu acho assim de entrega muito bacana, né? Eu tiro o chapéu para o que vocês passaram, né? A gente não deseja isso, que não tenha outra pandemia nesse sentido, e a gente precisa estar resguardado. Eu acho que valeu um aprendizado, muito um aprendizado gigante, né? A gente perdeu muitas vidas, né? Perderam muitos médicos, perderam muitos profissionais na linha de frente, familiares, perdemos bens melhores que estavam na família, né? Então, lamentavelmente, ou perderam-se, mas vendo por outro lado, aprendemos também. Sim. Aprendemos e podemos mostrar que da importância do uso do EPI salva a vida, que diminui a exposição do trabalhador, o uso do álcool em gel é interessante, o uso do respirador é importante, né? Que chegar em casa, poder higienizar seu calçado é interessante. Passar correndo pelado. Não, aí já é impacto, gente. Isso aí é coisa sua. Não, pelo amor de Deus, gente. Mas é isso aí. Modo de dizer, eu entendi. Já ficava esteve tão em alta, né, a questão de EPIs. Então, um pouco veio à tona tudo isso. Acho que a profissão, apesar de ficar bem em segundo plano, a profissão de segurança do trabalho em meio à pandemia, mas nós que somos da área, a gente se conversou muito, a gente aprendeu muito na pandemia. Para quê? Para que a gente pudesse executar o nosso trabalho da melhor forma. Sim. Senão nós não estaríamos aqui hoje. Né? E o que me dava forças para ir todo dia trabalhar era acreditar na eficiência daquilo que nós estávamos ensinando. O uso correto da máscara, a vedação, do óculos, para quem estava lá na linha de frente. Então, se eu não acreditasse nisso, como que eu passaria para o próximo? E lembrar, né, ressaltar a importância da higienização, né? Sim. Principalmente das mãos, né, que tem contato com tudo, né? A importância da água, do sabão, do álcool em gel. Água e sabão, né? Não é só mergulhar na água e tirar, dar banho na bactéria, não. Esfregar. Isso aí. Muitos aprenderam a lavar a mão, não aprenderam na pandemia? Sim. Teve gente que aprendeu a usar respirador, teve gente que aprendeu a usar álcool em gel, teve gente que aprendeu
que a bactéria... Etiqueta na hora de tossir. Né? Que não é a mão. Não é o... etiqueta. Então, gente, tudo isso eu acho que, olhando pelos lados, a gente consegue ver os dois lados da moeda, né? E poder trazer isso como valor agregado à somatória de vida. Então, o que eu queria trazer, eu queria que vocês fizessem as considerações finais e um recado que vocês quiserem também, né? Da importância do técnico de segurança no hospital. Bom, a importância do técnico de segurança, eu falo que é de maneira geral para todas as instituições, né? Quando você foca no seu objetivo principal, que é a prevenção e a integridade da saúde, né, das pessoas, você faz como se fosse para você, como você estivesse pensando no seu pai, no seu irmão, no seu companheira, enfim. E isso traz um retorno muito grande porque você vê o reflexo da qualidade de vida das pessoas no ambiente de trabalho e você vê a felicidade delas voltando para casa da mesma forma que chegou no ambiente hospitalar. Então, se você tem vontade de ser técnico de segurança do trabalho na área hospitalar, na construção civil, enfim, qualquer área que você goste de atuar, pense nisso, foque naquilo que você acha melhor para os seus próximos, né? Para a sua família, para os seus amigos e principalmente para você. Esse é o meu recado aí para vocês. Isso aí. E aí, Lilian, qual é o recado? Eu vou usar uma frase que foi de um administrador de um hospital que eu trabalhei. Hoje nós não trabalhamos mais juntos, mas essa frase ficou na minha cabeça. Porque nós temos, né, aquele apelido de que técnico de segurança e engenheiro são pessoas chatas, porque ficam pegando no pé e tal. Lilian. Não, você é chata, Lilian. Mas pera lá. Não é sim. Sou chata, mas você estudou comigo graduação não, e pós. Lilian, falando, não é pessoa não, Lilian, é profissional. Você é chato, Jackson é chato, eu sou chato. Então, mas eu vou todos voltar somos, na frase mas é que necessário. Esse administrador me disse. Ele falou assim, a gente estava conversando justamente sobre isso, nesse jargão do técnico e do engenheiro ser chato. Ele falou assim, mas todo hospital, toda empresa precisa de um chato assim como você. Porque são os chatos que olham os riscos antes que alguém se acidente. São os chatos que nos mostram o que nós não estamos fazendo de forma correta para prevenir uma doença do trabalho. Então, toda empresa precisa, sim, ter um chato assim, que olha pela segurança dos outros. Muitas vezes os nossos, né, colegas de trabalho vão embora para casa só lembrando do chato. Mas a gente dorme tranquilo porque a gente sabe que aquilo que nós fizemos foi para que a vida dele continuasse preservada. Então, essa frase que esse diretor me falou ficou muito na minha cabeça. Toda empresa precisa de um chato, assim como nós da segurança do trabalho. Nossa família, a gente precisa ser chato. Se a gente só for bonzinho com os nossos filhos, ele sobe nas costas, velho. Não, minha filha faz eu de tapete, cara, se eu for bonzinho só. Não, né? Que exagero, ela é tão boazinha. Eu lembro disso na minha criação, né? Eu pensava, meu pai é chato, minha mãe é chata. Não quer deixar eu ir para tal lugar, para uma balada. E aí... Agora você é um pai chato. Um pai chato. E assim, eu via que tinha um sentido. E hoje eu vejo ainda mais, né? Que em alguns momentos eu falava para não ir acontecer alguma coisa. Tá vendo? Por que você não foi? Eu não queria que você andasse com aquela pessoa. Então, o que a Lilian falou é muito importante. A gente precisa ser chato, entre aspas, porque nós estamos nos preocupando com o próximo. Sim. É a questão da empatia. O técnico de segurança precisa ser empático. Ele precisa ter essa sensibilidade e entender a necessidade do colega. Existe uma diferença de ser simpático de ser empático, gente. A empatia é você se posicionar na situação contrária. Será que, como que ele está vendo isso, né? Ter essa questão. Não ignora de ser simpático. Essa é a palavra. É o acolhimento, né? Gente, cuidar de quem cuida. Né? Isso. 13 de março, aqui estamos trazendo assuntos de ambiente hospitalar, 2 especialistas. Né? A Lilian e o Jackson são pessoas que trabalham no âmbito hospitalar e é muito legal tê-los aqui. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço o convite. Que isso. Muito honrado em estar aqui hoje com vocês. É muito bom tê-los aqui nesse bate-papo. E o pessoal que estiver em casa, mas eu queria assistir mais. Tem isso. Volta esse vídeo novamente, assiste esse vídeo novamente, né? Faça a sua pergunta se não fez. E lembrando que no último dia 6 de março tivemos o pessoal do E-Social discutindo o E-Social. Gente, faca na caveira, hein? Tem gente que ainda não sabe o que é E-Social, da importância
que isso vai trazer na mudança de conceitos da nossa profissão. Deixa eu agradecer o pessoal que está com a gente, o pessoal que está nos apoiando. Cesla é uma plataforma safety para a indústria 4.0. Grande Kleber, obrigado por estar aqui apoiando o CIPAcast. EHS, empresa de consultoria, assessoria e treinamentos, gestão de e-social. Carlos Serrano esteve aqui com a gente também, né, na semana passada, falando sobre o e-social. Airplan Ciclope. Airplan é uma empresa de tecnologia e gestão em SSMAQ. O Ciclope é uma plataforma digital especialista que contempla um conjunto de software modulares, aplicativos integráveis sobre saúde e segurança do trabalho. Tá com a gente aqui também. Grupo Diretiva, ajudando você a ser melhor. O Grupo Diretiva nasceu com o objetivo de introduzir um novo conceito de consultoria em segurança do trabalho. Pessoal da Diretiva, aquele abraço. Jorge Trindade, obrigado pela parceria. Grupo Querino, há 15 anos trabalhando para formar pessoas para um futuro seguro. Somos especialistas em contratos corporativos. Em referência quanto ao assunto é treinamento de normas regulamentadoras, com mais de 15 mil treinamentos realizados em 300 mil alunos. Quem está com a gente também é o Instituto Quirino, né? Estamos aqui no espaço do Instituto Quirino, nesse estúdio, uma empresa do Grupo Quirino focada em informações complementares para o público de saúde e segurança do trabalho. É uma opção você querer ser um profissional diferenciado, com um bom comunicador, uma pessoa com empatia, com interação em público. O Instituto Quirino está te dando essa oportunidade. Quem está com a gente também é o pessoal da Harmonia. Desde 96, a Harmonia entrega o melhor serviço de contabilidade da região metropolitana de Campinas. Os serviços são personalizados e contam com um forte escopo jurídico e com uma estrutura digital que garante a segurança e agilidade. E Introseg nasceu em 2010, tá? Com serviço de consultoria e treinamentos focados na área de segurança do trabalho, localizado na cidade de Hortolândia, e possui um campo de treinamento estruturado lá em Hortolândia, tá? Pode ser realizada as atividades teóricas e práticas dos treinamentos. O pessoal da Introseg está com a gente aqui. Machado Assessoria, lá do Mato Grosso, meu amigo Fagner Machado, esteve conosco apoiando esse projeto também, está conosco nesse projeto, tá? Machado Assessoria, em segurança do trabalho, representante estadual do Congresso Nacional do E-Social, referência estadual de higiene ocupacional, treinamento e saúde e segurança. Vem para Gigante você também, vem aqui para Machado Assessoria. OnSafety desenvolve a tecnologia para tornar o ambiente de trabalho mais seguro e saudável. Por meio de um aplicativo, ele entrega soluções que promovem a cultura de compliance na SST, facilitando a coleta de informações, geração de relatórios e indicadores. O pessoal da OnSafety está com a gente. Solusolda. A Solusolda é uma empresa especializada em serviços de caldeiraria e manutenção mecânica industrial, viajando o Brasil, né, da cidade de Itaú de Minas. Solusolda está nos apoiando nessa empreitada também. TST Online, tá? Nosso amigo a professora Azevedo, dando todo o suporte aqui com a plataforma TST Online. Entra lá na TST Online e conheça um pouquinho mais dessa plataforma para gestão de e-social, de PGR e muito mais. A WeHandle, meu amigo Rodrigo Faustini, o CEO da WeHandle, empresa que atua como mediadoras em fornecedores e seus clientes, trazendo visibilidade, facilidade e acesso à gestão de documento para prestador de serviço e mapeamento de risco na contratação de terceiros. A Protec é a feira internacional que vai acontecer de 10 a 12 de julho de 2023 no distrito do IMB. Tá com a gente aqui nessa empreitada aqui, tá? Lembrando que dentro dessa empreitada vai estar o meu amigo José Roberto Sevieri falando de feira de segurança, vai ser imperdível. Quem está com a gente também, olha, meu amigo Guzmão, Alexandre Guzmão, aquele abraço, pessoal da Proteção, Revista Proteção, Expo Proteção, Expo Emergência, vai acontecer em setembro, 13 a 15 de 2023, de 13 a 21, lá na Expo São Paulo, na rodovia dos imigrantes, no quilômetro 1,5 de São Paulo. Ok? Essas são as pessoas que pagam o leitinho da criança. Ou das crianças. Muito, né? Bom. Muito legal. Gratidão a todo mundo que está dando suporte para que esse evento aconteça da melhor forma possível. Gente, sem comentários. Obrigado, Lília.
Obrigada. em revê-la. Jackson, obrigado por revê-lo também. Eu agradeço a honra, né? Que isso? Tá no meio de 2 engenheiros de segurança. Ele é engenheiro também, vai ser um engenheiro, vai ser um excelente engenheiro, não tenha nem dúvida. Esse é o objetivo, né? É isso aí, vai dar tudo certo. É isso aí. Muito bom, gente. Obrigado ao pessoal que está em casa, que está nos prestigiando nessa empreitada. Ó, segue a Lilian. Cadê o Instagram da Lilian aqui? Coloca o Instagram da Lilian aqui. Olha lá, Lilian, ó. Isso. Sesmit.sst. Instagram também de quem? Do Jackson. Coloca aqui, jackson.pinheiro. Tá aqui também. Instagram do PJ. Ok. Gente, muito bom tê-los aqui. Gratidão a todo mundo. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Até a próxima. Vixe. Ó, segura aqui. Boa. Vai lá. Tchau. Valeu. É uma empresa de tecnologia e gestão em SSMA. Estamos no mercado há 10 anos, presente em todo o território nacional e mais 5 países. Com o Ciclope. O Ciclope é uma plataforma tecnológica que conecta toda a sua rotina de saúde, segurança, meio ambiente e qualidade com aplicativos, QR Codes, inteligência artificial e todos os recursos tecnológicos para entregar para você e o seu gestor informação disponível, conhecimento do problema para tomar decisão em tempo real. Para saber e conhecer um pouco mais, acesse nossas redes sociais. Você que é prestador de serviços, já teve problemas para entrar em seus clientes? Faltou documento? A integração venceu? Já parou para pensar o quanto isso custa? Quanto vale a sua hora? Com o eRendel, você garante que não vai ficar parado na portaria. Vai controlar os documentos de todos os seus colaboradores, gastando muito menos com RH. Já pensou em ter um marketplace que te liga diretamente ao cliente que precisa do seu serviço? Com o eRendel, você sabe qual a necessidade do cliente no exato momento em que ele quer um serviço como o seu. Lá, você poderá aparecer para seu cliente e sempre ser lembrado. Vem pro eRendel!